Durante milênios, civilizações surgiram e desapareceram. Foram expulsos de seu território e voltaram para retomar o poder. Cada uma, a seu modo, deixou sua marca nesta Terra Santa. E ao longo dos séculos, arqueólogos vasculham essa terra em busca de pistas dessas civilizações passadas. Achados como inscrições, escadas antigas, escritas em paredes, fragmentos de cerâmica e pisos em mosaico, cada um deles é uma pista a ser decifrada, que serve de testemunho da presença de Deus em nosso mundo. Venha conosco enquanto exploramos 2 lugares incríveis. Um deles é especificamente citado no Antigo Testamento, enquanto o outro teve grande influência no Novo Testamento. Ministério John Hagee apresenta Descobertas de Israel. Uma coisa é ler na Bíblia, outra é vê-la ganhar vida. O século 8 a.C. chegava ao seu fim e parece que, juntamente com ele, também chegava ao fim o reino de Judá. 705 a.C., o reinado do rei Ezequias. Com um imenso exército assírio se aproximando, como água, picaretas e uma nova muralha puderam ajudar a cidade santa de Jerusalém a resistir ao domínio e à destruição. Venha conosco enquanto descobrimos os segredos do túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias. Quando Ezequias herdou o trono do seu pai, o reino de Judá era um estado fraco e submisso ao domínio do poderoso Império Assírio. O novo rei assírio, Senaqueribe, buscava expandir ainda mais o seu domínio, razão pela qual Ezequias sabia que a guerra era iminente e por isso começou a se preparar para ela. A fonte de Gião é uma fonte extremamente importante na história de Israel. Essa nascente foi uma arma usada durante a guerra que aconteceu no reinado do rei Ezequias. A primeira estratégia do rei Ezequias foi impedir o inimigo de ter acesso à água a partir da fonte subterrânea de Gião. Ele sabia que Senaqueribe se aproximava da cidade de Jerusalém. Senaqueribe trazia 185 mil homens com ele, e sua estratégia de guerra era cercar a cidade. A ideia era cercar a cidade com suas tropas, que cortariam a água e matariam os cidadãos de Jerusalém de sede. Então, só quem tinha água poderia sobreviver ao cerco. Mas o problema na ocasião era que a fonte ficava do lado de fora das muralhas, longe de onde se encontravam. Então, o rei Ezequias colocou em prática 2 grandes projetos de construção ao mesmo tempo. O primeiro foi a construção desse túnel. Esse túnel tem quase 800 metros de comprimento e é um feito extraordinário. 2 grupos de homens trabalharam em lados opostos da montanha, escavando na direção do outro sem nenhum tipo de aparato de engenharia, além das vibrações que cruzavam a montanha e guiavam o grupo na direção do outro. E esse túnel levava água da fonte de Gião até a cidade de Jerusalém. Em seguida, o rei Ezequias reconstruiu a muralha, de modo que o tanque ficasse dentro da cidade de Jerusalém. Como a água era uma arma de guerra, ele logo a protegeu. Assim, quando Senaqueribe cercou a cidade, os cidadãos de Jerusalém podiam ir até essa fonte e recolher quanta água fresca desejassem. De fato, nós vivemos mais tempo sem comida do que sem água. A água era uma arma de guerra e ele imediatamente se fortaleceu através desse recurso. O túnel de Ezequias. Agora estamos na entrada atual para esse túnel. A fonte de Gião. Essa entrada nos leva até o nível da fonte. Passando pelo túnel, na verdade, podemos admirar um projeto de engenharia de 2 equipes, sem nenhum equipamento moderno. O corte na rocha é muito evidente. É possível ver o ângulo dos cortes e o ponto de encontro em que conseguimos visualizar como fizeram todo o zigue-zague em direção ao outro grupo, tentando ouvir o barulho que vinha do outro lado. Também é possível ver na entrada que há um teto bem alto no túnel, que conforme vai chegando mais perto do ponto de encontro, a altura do túnel diminui, pela necessidade do fluxo de água.
E quando se chega do outro lado, termina a visita e a caminhada pelo túnel de Ezequias do século 7 a.C. em um tanque, ou o que sobrou de um tanque bizantino dos séculos 4 e 5. Quando chegarmos do outro lado, eu quero mostrar a nova descoberta, a nova e incrível descoberta arqueológica do tanque de Siloé. O tanque de Siloé. A construção e a expansão do tanque de Siloé para coletar água que vinha pelo túnel foi o segundo grande projeto de Ezequias. Assim como a entrada da fonte de Gião e o túnel, essa área foi reconstruída e modificada ao longo dos séculos. Para proteger ainda mais a água acumulada no reservatório, Ezequias aumentou as fortificações da cidade de Jerusalém para incluir esse novo e importante recurso aquífero. Outro projeto que é ligado ao período do rei Ezequias é a muralha. Sem sombra de dúvida, é uma das mais impressionantes muralhas que ainda existem em Jerusalém. É feita com grandes pedras brutas, cortadas de modo simples de cada lado, e no meio possui pedras inteiras que criam uma estrutura de defesa gigantesca. E foi com essa muralha que o rei Ezequias e seu povo se protegeram e se defenderam contra o exército assírio, o exército de Senaqueribe. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou a água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Gostaria de dizer de novo a todos aqueles que duvidam de que a palavra de Deus seja verdadeira. A Bíblia diz que até as rochas gritarão como testemunho da veracidade do próprio Senhor. Isso é um fato arqueológico que está registrado na Bíblia para todos lerem. E ainda é parte da história para aqueles que passam por esse túnel hoje. Meu filho, Mateus, irá guiar um grupo de pessoas pelo túnel. Já passei 2 vezes por ele e 2 vezes é suficiente. Agora, Mateus e sua equipe irão. Mateus. Nós que estamos aqui no ônibus vermelho com mais de 300 pessoas que vieram para essa excursão em Israel, gostaríamos de convidar você que está aí para conhecer o túnel de Ezequias. Gostariam de conhecer o túnel comigo? Sim! Vamos lá. Estamos entrando no túnel de Ezequias. Observem as marcas dos cortes nas laterais das paredes, que representam o lado em que o grupo avançou. Quando chegamos na metade, as marcas mudam de direção, porque o outro grupo veio na outra direção. Um verdadeiro milagre que está na palavra de Deus. Desde que entramos no túnel, temos várias voltas. Voltas de 90 graus, de 40 graus. Voltas que, na engenharia, não fariam sentido nenhum. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, literalmente Jesus Cristo falando: se as pessoas não me louvarem, as pedras clamarão. Aqui estamos, no túnel de Ezequias, vendo a água escorrer por essas rochas como se fossem lágrimas, clamando que Jesus Cristo é o Messias, que a palavra de Deus é verdade e que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó reinará para sempre. Já faz algum tempo que estamos andando e ainda não chegamos ao ponto de encontro. Conforme o grupo percorre o interior do túnel, percebe que a altura do teto vai ficando cada vez mais baixa. Quero que tenham uma ideia do tamanho do espaço que eles tinham para trabalhar. Eu tenho 1,80 m, estou curvado e meus ombros estão encostando nos 2 lados das paredes, centenas de metros abaixo da terra. E seguindo o caminho que os israelitas escavaram durante a época do rei Ezequias, no 2º livro dos reis e no livro das crônicas, com o objetivo de levar água a Jerusalém. É uma façanha imensa de séculos atrás, que nos mostra hoje que a palavra de Deus é real. Observem aqui nessa marca. Estão vendo? Percebem o ângulo? O entalhe desse lado? Se fosse desse lado, não poderiam trabalhar nessa direção, certo? Sim.
Estamos andando nesse túnel há 20 minutos ou mais, e pelo ângulo das marcas, podemos dizer que ainda não chegamos à metade. Sabemos exatamente onde as duas equipes se encontraram quando vemos a área com marcas que vão nessa direção e marcas de ferramentas que vão nessa direção. A história contada na Bíblia diz que os trabalhadores afirmaram ter visto a luz, então eles sabiam para onde ir. Agora eu pergunto, de quem era a luz que viram? Será que viram a luz da equipe que trabalhava do outro lado? Ou viram a luz da glória Shekinah de Deus, protegendo Israel mais uma vez? Esse é o ponto de encontro. Daqui podemos ver os ângulos em ambas direções, bem ali. Aqui nessa rocha, podemos ver um dos últimos cortes feito pela equipe que vinha da fonte de Gião. E aqui, nessa rocha, dá para ver um dos últimos cortes feitos pela equipe que começou pelo lado de fora da cidade de Jerusalém, para o grupo que veio desse lado. Bem aqui foi onde eles se encontraram e souberam, mais uma vez, que Deus tinha feito exatamente o que disse que faria. Porque a Bíblia diz em Salmos, aquele que guarda Israel não dormitará, nem dormirá. Em 1880, foi descoberta uma inscrição talhada em uma parede próxima à saída do túnel, no lado do tanque de Siloé. Nela, os trabalhadores da época descrevem o momento do encontro. E esse é o relato do encontro no túnel. Enquanto os trabalhadores erguiam a picareta em direção aos companheiros e enquanto ainda tinham o que escavar, foi ouvida a voz de um homem chamando o companheiro, porque havia uma divisão na rocha, do lado direito e do lado esquerdo. E no último dia de escavação, os trabalhadores golpeavam em direção aos companheiros, batida após batida, até que a água começou a fluir da fonte para o tanque, por 1.200 côvados. E a altura da rocha acima da cabeça dos trabalhadores era de 100 côvados. Após o ponto de encontro, o grupo continua pelo túnel. A distância do teto volta a aumentar à medida que eles se aproximam do outro extremo. Eles passam por vários caminhos sem saída, onde o trabalho era abandonado quando os trabalhadores mudavam de direção na tentativa de se encontrar com as pessoas que trabalhavam do outro lado. Mais uma vez, outra virada brusca nesse túnel. Sem saída, que depois vira de novo 90 graus para a direita. Além de todo o caminho tortuoso, o piso do túnel também fica gradualmente mais baixo. Uma diferença de altura de 60 centímetros da fonte no começo do túnel até o tanque do reservatório no fim do túnel permitia que a água fluísse naturalmente com a gravidade. Quero que vejam a pureza da água na fonte de Gião. Não é uma água suja, é pura, potável e cristalina. Exatamente o que Jesus Cristo era para a igreja no Novo Testamento. Essa é a água viva, que sustentou a vida em Jerusalém, assim como Jesus Cristo sustenta a vida daqueles que acreditam nele. Ali no alto, vemos as marcas das picaretas. E logo acima, dá para ver exatamente a erosão de séculos de água que fluiu através dessa área onde estamos agora. A fonte de Gião, que fluía da nascente até Jerusalém para fornecer água potável para o povo de Israel durante o reino de Ezequias, durante o cerco de Senaqueribe. Existem muitos lugares no mundo onde é possível ler a Bíblia, mas só há um lugar no mundo onde podemos vivenciar a Bíblia. E esse lugar é a terra de Israel. Vale a pena conhecê-la. Ao passar por essa última curva, percorremos esse túnel por quase 1 quilômetro, seguindo passo a passo o mesmo caminho feito pelas equipes de construção encarregadas por Ezequias para realizar essa tarefa incrível. Nós servimos a um Deus que faz milagres. Após a longa jornada com água pela escuridão no túnel de Ezequias, o primeiro tanque encontrado ao sair é o bizantino, construído durante o século IV e V a.C. Perto dele estão as incríveis novas descobertas mencionadas pelo guia Mishneh Bach, as ruínas do antigo tanque de Siloé, construído por Ezequias para coletar a água que vinha do túnel.
Acabamos de sair da fonte de Gião através do túnel de Ezequias e agora veremos uma nova escavação em Jerusalém. Quero apresentar o nosso guia L.M. Barr, que é nosso guia no Ministério John Hagee e há anos abençoa as pessoas que vêm com o Ministério John Hagee nessa excursão e agora ele vai explicar para vocês o que estamos vendo. Acabamos de sair do túnel. Estamos todos molhados, mas cheios de graça. Chegamos à última parte do túnel, ao projeto principal, ou ao local onde a água chegava, em outras palavras. A água que vinha do túnel de Ezequias ia para o tanque de Siloé. Então, o que vemos ali são os degraus para o tanque de Siloé. Aqui, a água se acumulava. Estamos dentro das muralhas da cidade, como era na época de Ezequias. A água vinha até aqui, e essa era a água viva para a cidade no período do cerco. O poderoso exército assírio de Senaqueribe avançou através de Judá e conquistou muitas das cidades que o rei Ezequias havia edificado. Em 701 a.C., quando chegou às muralhas de Jerusalém para iniciar o cerco, o túnel, o tanque e as muralhas já estavam prontos. Jerusalém estava preparada. 2 Reis, capítulo 20, versículo 20. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Uma nova era tinha início. Um tempo que ficaria conhecido como o primeiro século. Seu início foi marcado pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E antes, Isaías escreveu sobre um homem que estava por vir. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Séculos depois, outra pessoa apareceu no mesmo deserto da Judéia. E ele se deparou com algo desconcertante e emocionante. Venha conosco enquanto deciframos os segredos da caverna de João Batista. A caverna de João Batista. Agora estou na entrada de uma caverna nas colinas da Judéia, com o Dr. Gibson, em uma das descobertas arqueológicas recentes mais incríveis do planeta Terra. O Dr. Gibson descobriu o que acreditamos ser a caverna de João Batista. Neste programa de hoje, vamos mostrar a evidência arqueológica de onde, muito provavelmente, João Batista deu início a seu ministério. Dr. Gibson, é um prazer tê-lo em nossa produção. Poderia contar para nossos espectadores como foi que descobriu esse lugar maravilhoso? Aconteceu por acaso, não foi algo que estava esperando. Em 1999, eu fazia um estudo arqueológico sobre ruínas agrícolas. Estava andando por esse grande vale e, depois de ter sido informado por um membro de um quibbutz da região que havia uma caverna por aqui. Então me enfiei por trás dos arbustos. Imagine, tudo isso coberto por vegetação, que havia um buraco por onde conseguia entrar na caverna. Então eu entrei por aqui, segui no interior da gruta e vi que havia um monte de terra e escombros lá dentro. Até que vi por trás de algumas pedras o entalhe de uma cabeça na parede. Então percebi que estava com o que parecia algum tipo de cobertura de pelo, o que me fez lembrar do traje que era usado por João Batista, descrito na Bíblia. E como estamos aqui próximos à região, ou à cidade de nascimento de João Batista, eu senti que era uma caverna que eu deveria explorar. A Era Bizantina. Passagem da história. Como acontece com muitos sítios arqueológicos em Israel, essa caverna continuou sendo usada por inúmeras pessoas durante muitos séculos. O Dr. Gibson e sua equipe passaram 5 anos escavando cuidadosamente todo o local, camada por camada, de século após século. Quando entrei no interior da caverna, tinha terra até em cima no teto, com
com escombros espalhados ao redor. Então resolvemos fazer o trabalho de escavação e demoramos 5 anos escavando aqui. Esperávamos encontrar apenas um reservatório de água, mas não esperava achar um lugar relacionado com a vida e a época de João Batista. E o que temos nas paredes são 2 grupos de desenhos, que representam a figura de João Batista, que está desenhado de pé, posicionado ali de frente com a vestimenta de pelos. Com base em um amplo estudo e pesquisa, o Dr. Gibson acredita que essas pinturas ou entalhes tenham sido feitos no período bizantino pelos primeiros monges cristãos. Os desenhos podem ter sido usados para instruir os primeiros seguidores cristãos. Aqui temos um desenho bem grande de João Batista com cerca de 1 metro de altura. Vemos a cabeça grande e a vestimenta de pelos aqui. Esses desenhos que temos nas paredes representam uma informação visual utilizada para instruir monges cristãos que vinham até o local de nascimento de João Batista em Enquerem. E isso mostra bem a figura de João Batista, que remete muito bem ao traje de São João Batista dos Evangelhos. Ele segura em sua mão esquerda um cajado e sobre a cabeça tem um tipo de cobertura, com uma indicação de que tinha cabelo comprido. Então, ao virar para o outro lado, você vê a cabeça decapitada de João Batista, que, como sabem, ele foi mantido preso. O João Batista foi preso e teve a cabeça decapitada. Então, depois, seu corpo foi levado por seus discípulos até um local desconhecido para ser enterrado. E então voltaram para mostrar o braço de João Batista como relíquia. Aqui é possível ver. Então, ali você tem o braço, um braço que está levantado. Depois, logo ali ao lado direito, você tem uma cruz, que também vai indicar que se trata de um símbolo da era do cristianismo primitivo. Então, do outro lado, você tem o cajado de João Batista, finalmente terminando com as 3 cruzes pequenas no Gólgota. Então, de certa forma, você tem toda a história do cristianismo de João Batista até a crucificação de Cristo e sua ressurreição, representada nesses desenhos. E isso era uma história que podia ser ensinada aos monges. Mas nem todo mundo queria que essa história poderosa fosse contada. Está vendo as 3 cruzes ali? Aquilo é iconoclastia. Foi adicionado. Alguém queria profanar esses desenhos tentando entalhar por cima. Durante a mesma época, pagãos também profanaram o lugar em que acreditavam estar a sepultura de João, em Sebaste, e espalharam seus ossos. Dizem que depois, peregrinos encontraram seu braço, que se tornou uma relíquia sagrada. Lembre que quando a Bíblia diz que nos reunirá no dia do juízo final, que colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, o lado direito representa o reino de Deus, o lado esquerdo representa o reino das trevas. Lembre que quando Jesus falou aos discípulos para lançarem suas redes, ele disse: "Lançai do lado direito do barco", porque representa o reino de Deus. No Antigo Testamento, a mão direita dá a benção. É a mão direita que detém o poder do reino. Jesus Cristo fica, de acordo com a Bíblia, ao lado direito de Deus Pai. É por isso que vemos na parede a mão esquerda de João Batista. Porque os pagãos queriam tomar o que era sagrado para eles e sua forma de adoração demoníaca, em um esforço para eliminar o cristianismo da face da terra. Primórdios do período romano. Limpeza e unção. Enquanto o Dr. Gibson e sua equipe seguiram com cuidadoso trabalho de escavação por mais alguns anos, literalmente removeram séculos de sujeira e história. Assim que achamos esses desenhos nas paredes, quisemos saber se o local era usado há muito tempo, desde antes dos monges cristãos. Então resolvemos escavar as camadas de solo até o último período. Os resultados foram animadores, mas desconcertantes. Apesar de haver evidência de que esta caverna foi usada por muitos séculos e civilizações, estranhamente não havia evidência de uso doméstico, nem de ter sido habitada por longos períodos. Mas em cada nível, foram encontradas grandes quantidades de restos de cerâmica, mais de 250 mil fragmentos. A curiosidade é que os fragmentos encontrados indicam que a maior parte da cerâmica foi quebrada de propósito. Com
Conforme as camadas ficavam mais fundas e antigas, a equipe esperava achar evidências de que a caverna tinha sido usada como um reservatório de água, da mesma forma que outras cavernas no local. Mas, quando começaram a escavar áreas mais profundas e chegaram ao piso antigo, as estruturas apontaram em outra direção. A caverna parecia mesmo utilizada para guardar água, mas não para usos rotineiros, como beber e irrigar as plantações. Diferente desse tipo de reservatório de água que tentava evitar que a luz do sol entrasse, esta caverna tinha uma entrada grande que permitia a entrada da luz do sol para iluminar o interior. Quando escavaram mais, encontraram degraus que levavam ao piso da caverna. Mas não era uma escada estreita, como as utilizadas para apenas pegar água. Era mais larga, ocupando um espaço valioso para coletar água. Com a progressão do trabalho, uma grande câmara surgiu. Ela foi feita à mão, possivelmente na Idade do Ferro, para um propósito específico, que ainda não foi determinado. Quando chegamos ao fundo, ficamos surpresos, eu preciso dizer, porque não esperava encontrar nada parecido. Mas achamos evidências de rituais de batismo realizados aqui na época do próprio João Batista. O Dr. Gibson ficou tão entusiasmado com a descoberta que, após muita pesquisa adicional, escreveu um livro sobre a possibilidade desta caverna ter sido usada por João Batista. No livro, ele alega que a caverna foi criada provavelmente para servir como um tipo de tanque de ritual bem antes da época de João Batista. Mas pela proximidade com o local de nascimento de João e a localização nas montanhas da Judéia, é provável que João conhecia o local e que pode ter utilizado para iniciar seu ministério de batismo. Na parte dianteira da caverna, temos todas as instalações, incluindo uma pedra para a unção de pés. E na parte de trás, temos áreas ligadas ao local onde o batismo era realizado. Então, dois tipos de atividades que eram realizadas aqui na época de João Batista. As pessoas se reuniam aqui provavelmente para fazer orações, talvez para receber a aspersão da água. E também acho que, pelo que sei dos evangelhos, para redimir os pecados. E depois disso, as pessoas entravam na água para serem batizadas e limpar a carne. E depois saíam e ungiam os pés. E falamos do braço esquerdo e do direito. Aqui tem a evidência de uma marca em forma do pé direito. Isso é da época de João Batista. E as pessoas colocavam, eu não vou fazer isso, mas colocavam o pé direito nesta área aqui e com uma jarra, esta é uma réplica de muitas que achamos aqui, muitas jarras, eles derramavam óleo sobre o pé. E com isso, eles sabiam que a pessoa tinha passado pelo batismo de João. E depois disso, iam embora. Eram batizadas na água para a purificação da carne. E depois vinham aqui para ungir o pé direito com óleo. E nessa estrutura de batismo para o pé direito, o pé ficava imerso no óleo, porque segue o que está nas Escrituras. Escrituras que dizem: como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. E lembrem que foi Maria que consagrou Jesus ao batizar os pés dele com óleo antes da crucificação. A pedra da unção é outra grande chave para o Dr. Gibson. Os restos de cerâmica, que provavelmente são dos jarros com óleo para unção, foram encontrados em todas as camadas de solo. O que mostra que esse local continuou sendo usado para rituais especiais por muitos séculos depois de João Batista. Com uma forte tradição oral, talvez os monges bizantinos soubessem da ligação da caverna com João Batista e por isso fizeram os desenhos nas paredes para ajudar a passar seu legado. O trabalho continua no local. E esperamos encontrar mais evidências arqueológicas da ligação entre João Batista e esta caverna excepcional. Fico emocionado, Dr. Gibson, de dizer que vamos mostrar isso ao público cristão da América do Norte e às nações do mundo todo, porque sei que eles vão querer vir a Israel ver a caverna de João Batista. Porque é algo novo, é emocionante
e confirma que os evangelhos são um monumento de pedra para todos que acreditam no sagrado, no batismo, na purificação da carne e na apresentação do evangelho. Mateus 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Desde a água levada pelo rei Ezequias para salvar a cidade de Jerusalém, até o batismo com água de João para a remissão dos pecados, a mão de Deus tem trabalhado em nosso mundo. Essa mensagem foi passada de cristão a cristão, mas continuamos a encontrar evidências arqueológicas da presença do Espírito Santo em nosso mundo. Qual será a próxima descoberta de Israel?